A força do Espírito Santo em você, Pastor Antônio Júnior. Você já sentiu aquele empurrãozinho para fazer algo bom, mesmo sem entender direito de onde veio? Ou então, em um momento difícil, uma paz que não faz sentido, como se alguém estivesse segurando sua mão? Isso pode ser a ação do Espírito Santo na sua vida. O pastor Antônio Júnior ensina que o Espírito Santo não é apenas uma força distante, mas uma presença real que mora dentro de quem acredita em Jesus. Ele é como um amigo poderoso que nos ajuda, nos guia e nos dá força para viver melhor todos os dias. Neste texto vamos entender de forma simples como essa força trabalha em nós. Sem complicações, sem palavras difíceis, só a verdade prática, como se estivéssemos conversando na sala da sua casa. Vamos ver como o Espírito Santo age no cotidiano, como recebê-lo e como deixar ele transformar sua vida. Porque no final das contas, Deus não quer que a gente viva sozinho, lutando com as próprias forças. Ele deu o Espírito Santo para ser nosso socorro presente a todo momento. O que é o Espírito Santo? O amigo invisível que mora em você. Imagine que você ganhou um celular novo, cheio de funções que você nem conhece. Você pode usar só para ligar e mandar mensagem, ou pode explorar tudo o que ele oferece: GPS, câmera, internet, aplicativos que facilitam sua vida. O Espírito Santo é assim. Muitos sabem que ele existe, mas não exploram todo o poder que ele tem para ajudar. O Espírito Santo é Deus. Não é um anjo, não é uma energia impessoal. É a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus voltou para o céu, ele prometeu que não nos deixaria sozinhos. Em João 14, 16, 17, Jesus disse: "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês." Ou seja, se você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo mora em você. Não é uma visita, não é um hóspede, é um morador permanente. Ele é como um amigo que nunca sai de perto, mesmo quando você não percebe. Exemplo prático. Pense em uma mãe que acorda no meio da noite porque sentiu que seu filho estava com febre. Ela não ouviu barulho, não viu nada, só teve uma intuição forte. Isso é parecido com o Espírito Santo. Ele pode te alertar, te guiar ou te acalmar de um jeito que você não entende, mas sabe que é Deus falando. 2. Como saber que o Espírito Santo está agindo em você? Muitas pessoas acham que o Espírito Santo só age em momentos especiais, como em cultos ou orações longas. Mas ele trabalha o tempo todo, até nas coisas pequenas. Vamos ver alguns sinais práticos. Ele te lembra das coisas de Deus. Já aconteceu de você estar prestes a fazer algo errado, mentir, fofocar, desistir de um sonho, e do nada, vem aquele pensamento: isso não está certo. Não é sua consciência, é o Espírito Santo te guiando. Exemplo: você está no trabalho e um colega começa a falar mal do chefe. Todo mundo ri e você até acha graça, mas de repente sente um nó no estômago. Isso pode ser o Espírito Santo te avisando: não participe disso. B. Ele te dá paz em meio ao caos. Quando tudo está dando errado, contas para pagar, briga em família, doença, e mesmo assim você sente uma calma que não faz sentido, é ele. A Bíblia chama isso de paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Exemplo: você perde o emprego e em vez de entrar em pânico, sente uma certeza de que tudo vai dar certo. Não é otimismo forçado. É o Espírito Santo te segurando. C. Ele te dá força para fazer o que você não consegue sozinho. Já tentou parar de brigar com alguém, parar um vício ou perdoar uma ofensa, mas não conseguiu? O Espírito Santo é quem nos dá essa força. Gálatas 5, 22, 23 diz que ele produz em nós amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Exemplo: você prometeu não xingar mais no trânsito, mas todo dia falha. Até que em um dia estressante, você consegue respirar fundo e deixar passar. Isso não foi você, foi o Espírito Santo te ajudando. D. Ele te dá palavras para falar, até quando você não sabe o que dizer. Já ficou sem jeito de falar de Jesus para alguém, mas de repente as palavras saíram sozinhas? Isso é o Espírito Santo. Jesus disse: quando vocês forem levados perante sinédrios, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Marcos 13:11. Exemplo: um amigo te pergunta por que você acredita em Deus e você, que nunca estudou teologia, responde com uma simplicidade que surpreende até você. Isso é ele agindo. E ele te mostra o futuro, não como adivinhação, mas como direção.
O Espírito Santo não te fala a mega sena, mas pode te dar uma intuição santa sobre decisões importantes, trocar de emprego, se casar, ajudar alguém. Exemplo: você sente um desejo forte de ligar para um amigo que há meses não fala. Quando liga, descobre que ele estava passando por uma crise e precisava desabafar. Isso não foi coincidência, foi direção do Espírito. 3. Como receber mais do Espírito Santo? Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é só para supercristãos ou pastores. Mas ele é para todo mundo que crê em Jesus. O segredo não é ser perfeito, mas estar aberto. Veja como. A peça sim, é assim que começa. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Lucas 11:9. Se você quer mais do Espírito Santo, peça. Não precisa de fórmula mágica, fale com Deus como você falaria com um amigo. Senhor, eu quero mais de ti. Enche-me do teu Espírito. Me ajuda a te ouvir e obedecer. Exemplo prático. Antes de dormir, em vez de só agradecer pelo dia, peça: Espírito Santo, fala comigo amanhã. Me mostra o que preciso fazer. B. Leia a Bíblia, o manual do Espírito Santo. A Bíblia é como o manual de instruções do Espírito Santo. Quanto mais você lê, mais entende como ele age. Não precisa ler capítulos inteiros, comece com um versículo por dia. Dica: abra a Bíblia em João 14:16, onde Jesus explica sobre o Espírito Santo. Leia devagar, como se fosse uma carta pessoal para você. C. Obedeça às pequenas vozes. O Espírito Santo fala, mas muitas vezes a gente ignora. Ele pode te dizer: ligue para sua mãe, pare de assistir isso, ajude aquele mendigo, peça perdão. Se você obedecer nas coisas pequenas, ele vai te confiar coisas maiores. Exemplo: você sente que deve dar R$ 20 para um desconhecido, mas acha que é bobagem. Se obedecer, pode descobrir que aquela pessoa estava sem comer há 2 dias. D. Ore em línguas. A linha direta com Deus. Quando você aceita Jesus, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz é te dar o dom de falar em línguas, uma linguagem que só Deus entende. Parece estranho? É normal. Mas é como um carregador espiritual. Como funciona? É como quando você liga o celular no carregador. Mesmo que não esteja usando, ele está se recarregando. Falando em línguas, você está se conectando com Deus de um jeito que sua mente não entende, mas seu espírito sim. Exemplo prático. Se você ainda não falou em línguas, peça a Deus: Espírito Santo, me ensina a orar como o Senhor quer. E comece a soltar sons, mesmo que não faça sentido. Com o tempo vai fluir. E ande com pessoas cheias do Espírito. Se você quer aprender a tocar violão, anda com quem toca bem. Se quer ser cheio do Espírito, anda com quem já é. Não precisa ser perfeito, só precisa buscar. Exemplo: procure um grupo de oração, uma célula ou um amigo que você admira pela fé. Pergunte: como você ouve a voz de Deus? F. Não apague o Espírito, evite o que o entristece. Assim como um fogo apaga se você joga água, o Espírito Santo se entristece. Efésios 4:30, quando a gente vive no pecado de propósito, mentira, amargura, imoralidade, ignora sua voz repetidas vezes. Fica cheio de orgulho, não preciso de ajuda. Exemplo: se você sente que Deus está te chamando para perdoar alguém, mas teima em guardar rancor, é como tampar os ouvidos para não ouvir. 4. O Espírito Santo no dia a dia. Exemplos reais. Vamos ver como isso funciona na prática, em situações que você já viveu ou pode viver. A. No trabalho estressante. Você está sobrecarregado, o chefe cobra, os prazos apertam. O normal seria explodir ou entrar em burnout. Mas, de repente, você lembra de respirar e orar. Espírito Santo, me ajuda. E vem uma ideia criativa para resolver o problema ou uma paz para lidar com a pressão. B. Na criação dos filhos. Seu filho adolescente está rebelde e você não sabe mais o que fazer. Você ora, e o Espírito Santo te dá uma palavra de amor em vez de bronca. Ou te mostra que precisa ouvir mais do que falar. C. Nas decisões difíceis. Você recebe 2 propostas de emprego e não sabe qual escolher. Em vez de ficar ansioso, você busca a Deus e sente uma paz sobre uma das opções, mesmo que racionalmente a outra pareça melhor. D. Nas tentações. Você está sozinho em casa e sente vontade de ver algo impróprio na internet. Do nada vem um pensamento: isso vai te deixar vazio. Você desliga e vai fazer outra coisa. Isso foi o Espírito Santo te livrando. E nos relacionamentos? Sua esposa ou marido fez algo que te magoou. Seu primeiro impulso é brigar, mas o Espírito Santo te segura e te faz lembrar: ame como Cristo amou. 5. Mito sobre o Espírito Santo, o que não é verdade. Muitas pessoas têm ideias erradas sobre o Espírito Santo. Vamos esclarecer.
Mito 1. Só pastores e missionários têm o Espírito Santo. Verdade. Todo cristão que aceitou Jesus tem o Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16. Não é um prêmio para os especiais. Mito 2. Se eu não sinto nada, não tenho o Espírito Santo. Verdade. O Espírito Santo não é um sentimento, é uma pessoa. Às vezes você não sente ele, mas ele está agindo, como o vento. Você não vê, mas vê seus efeitos. Mito 3. Falar em línguas é obrigatório para ser salvo. Verdade. Falar em línguas é um dom, não um requisito para a salvação. Mas é uma ferramenta poderosa que Deus quer dar a todos. Atos 2, 38-39. Mito 4. O Espírito Santo só age em cultos ou momentos espirituais. Ponto. Verdade. Ele age enquanto você lava a louça, dirige, trabalha ou dorme. Deus não tem horário comercial. Mito 5. Se eu pecar, o Espírito Santo vai embora. Verdade. Ele não abandona você, mas seu poder é limitado quando você escolhe viver no pecado. É como tapar o sol com um guarda-chuva. O sol não some, mas você não sente seu calor. 6. Como saber se estou cheio do Espírito Santo? Não é uma questão de sentir-se espiritual, mas de frutos. Gálatas 5, 22-23 lista as evidências. Amor, você passa a amar pessoas difíceis, até quem te magoou. Alegria, mesmo em problemas tem uma paz interior. Paz, não é ausência de problemas, mas confiança em meio a eles. Paciência, você não explode tão fácil. Amabilidade, trata os outros com gentileza mesmo quando não merecem. Bondade, faz o bem sem esperar nada em troca. Fidelidade, cumpre suas promessas mesmo quando custa. Mansidão, não é fraqueza, é força controlada, como um leão que escolhe não rugir. Domínio próprio, você consegue dizer não para coisas que te destroem. Teste prático, pergunte a si mesmo: nos últimos meses tenho mais ou menos desses frutos? Se tem mais, é sinal que está no caminho certo. Se tem menos, é hora de buscar mais de Deus. 7. O que fazer quando parece que o Espírito Santo sumiu? Às vezes a gente passa por fases em que parece que Deus está distante. Não é que ele foi embora, a gente é que se afastou. O que fazer? Confesse o que te afastou. Pecado não confessado é como um muro entre você e Deus. 1 João 1:9 diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Exemplo: se você andou mentindo, guardando rancor ou vivendo em imoralidade, fale com Deus: Pai, eu errei nisso. Me perdoa e me limpa. B. Volte à simplicidade. Às vezes, a gente complica demais. Volte ao básico. Ore, mesmo que seja só: Deus, eu preciso de ti. Leia a Bíblia, mesmo que seja um versículo. Adore, coloque uma música de louvor e cante, mesmo que não sinta nada. C. Busque comunidade. Isolamento espiritual é perigoso. Procure irmãos na fé, mesmo que seja só para conversar. Às vezes, um abraço ou uma palavra de encorajamento reacende a chama. D. Espere com fé. Tem momentos em que Deus parece silencioso, mas Ele está trabalhando. Não desista. Continue buscando, mesmo que não sinta nada no momento. Exemplo bíblico. O profeta Elias, depois de uma grande vitória, entrou em depressão e achou que Deus o tinha abandonado. Mas Deus estava lá o tempo todo, falando em um murmúrio suave. 1 Reis 19:12. 8. Histórias reais da força do Espírito Santo. Vou contar 2 histórias, baseadas em relatos reais para você ver como isso funciona na prática. História 1. O motorista que evitou um acidente. Um homem chamado Carlos dirigia pela estrada quando, de repente, sentiu uma voz interior dizendo: diminua a velocidade. Ele não viu nada, mas obedeceu. Alguns segundos depois, um carro vindo em sentido contrário perdeu o controle e invadiu sua pista. Se Carlos não tivesse reduzido, teria batido de frente. Isso foi o Espírito Santo protegendo. História 2. A mãe que orou pelo filho viciado. Dona Maria tinha um filho viciado em drogas. Ela já tinha tentado de tudo: clínicas, ameaças, choros. Um dia, em desespero, ela orou: Espírito Santo, eu não aguento mais. Toma conta do meu filho. Alguns dias depois, seu filho, sem explicação, sentiu um vazio e decidiu procurar ajuda. Hoje ele é livre das drogas e serve a Deus. Isso foi o Espírito Santo agindo em resposta à oração de uma mãe. 9. Perguntas frequentes e respostas simples. Como sei se é o Espírito Santo falando ou minha imaginação? R. O Espírito Santo nunca vai te levar a fazer algo que contraria a Bíblia. Se a voz te manda mentir, trair ou desobedecer a Deus, não é Ele. Além disso, Ele traz paz, não confusão. 2. Posso perder o Espírito Santo? R. Se você é filho de Deus, Ele nunca te abandona. João 14:16.
mas você pode entristecê-lo. Efésios 4:30, e perder a sensibilidade à sua voz. 3. Por que algumas pessoas têm mais poder do Espírito do que outras? Não é questão de poder, mas de intimidade e entrega. Quem busca mais a Deus, ora mais, lê a Bíblia e obedece, sente o Espírito Santo agir com mais força. É como um rio: se você abre as comportas, a água flui com mais intensidade. Se fecha, fica só um filete. Imagine dois amigos: um liga todo dia, conta tudo, pede conselhos, o outro só manda mensagem no aniversário. Com qual deles a amizade é mais forte? Com Deus é igual. Quem vive perto dele experimenta mais do seu Espírito. 4. O Espírito Santo só age em momentos especiais, como cultos ou orações. Não. Ele está com você 24 horas por dia, até nos afazeres comuns. Já sentiu uma ideia boa do nada para ajudar alguém? Já evitou um perigo sem saber por quê? Pode ter sido ele. O Espírito Santo não é só para momentos espirituais, ele quer guiar sua vida toda. 5. Porque às vezes não sinto nada quando oro. Sentimentos não são a prova da presença de Deus. Às vezes ele trabalha em silêncio, como o jardineiro que rega as plantas à noite. A fé não depende de emoção, mas de confiar que ele ouve, mesmo quando parece que nada acontece. Lembre-se, o vento move as árvores, mas você não vê o vento, só os resultados. 6. Como receber mais do Espírito Santo? É simples. Pare de bloqueá-lo. Pecados não confessados, amargura ou teimosia são como paredes que atrapalham sua ação. Peça perdão e deixe ir. 1 João 1:09. Peça. Jesus disse que Deus dá o Espírito Santo aos que lhe pedem. Lucas 11:13. Não é complicado. Senhor, enche-me do teu Espírito. Use o que ele já deu. Se você tem um dom, como ensinar, animar pessoas, ter fé, pratique. Quem usa o que recebe, ganha mais. Mateus 25:29. Fique perto de quem tem fome de Deus. Ferro afia ferro. Provérbios 27:17. Ande com pessoas que buscam o Espírito Santo de verdade. 7. O Espírito Santo pode me ajudar em coisas práticas, como trabalho ou estudos. Claro, ele é o conselheiro. João 14:26. Já ficou em dúvida entre duas escolhas e, de repente, uma paz invadiu seu coração ao pensar em uma opção? Pode ser ele. Já teve uma ideia criativa que resolveu um problema? Também pode ser ação dele. Exemplo: uma mulher orou pedindo sabedoria para uma prova difícil. No dia, lembrou de um versículo que tinha lido semanas antes, e a resposta da questão estava ali. Coincidência? Não. Era o Espírito Santo lembrando-a do que precisava. Para refletir. O Espírito Santo não é um poder mágico para usar quando queremos, mas um amigo fiel que Deus nos deu para viver cada dia conosco. Ele não força ninguém, espera ser convidado. Então, hoje você pode dizer: Espírito Santo, eu te quero mais perto. Ensina-me a te ouvir e a viver como Jesus viveria. E lembre-se, se você já aceitou Jesus, ele já está em você. 1 Coríntios 6:19. Não é questão de ter ou não ter, mas de deixá-lo agir. Como uma vela acesa em um quarto escuro, a luz já está lá, só precisa tirar a tampa.